sejam bem-vindos a mais um encontro virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói. Hoje nós vamos receber Marta Novis, aqui do Jefa, que fará a palestra com o tema O Livre-Arbítrio e suas consequências morais. Para darmos início ao nosso encontro, fechando os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de mais esse encontro que, embora virtual, nos permite estarmos conectados e envolvidos nos estudos da doutrina espírita, tão importante para nós, que nos acalenta e nos dá força para seguir nessa caminhada. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Olá, amigos! É sempre uma alegria muito grande quando nos reunimos com corações tão queridos para falarmos acerca dos ensinamentos de Jesus e também do legado que nos foi deixado por Allan Kardec. Hoje nós vamos refletir acerca do tema o livre-arbítrio e suas consequências morais. Então vamos começar pensando assim: Deus, o Criador, cria espírito e matéria. A matéria se modifica pela ação inteligente do espírito. A matéria é criada num grau de pureza absoluta e ela vai se transformando, obviamente que pela ação inteligente do espírito. Hoje nós conhecemos 4 estados de matéria: o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Entretanto, há muitos outros estados que nós ainda não conhecemos. Uma outra coisa também importante para a gente começar as nossas reflexões de hoje é a gente dizer que ninguém sabe como os espíritos foram criados. A gente não sabe como é que isso aconteceu. Mas o que a gente sabe é que eles foram criados simples e ignorantes. O que isso quer dizer? Eles foram criados sem nenhuma moralidade e sem nenhuma intelectualidade. Por isso, qual é o objetivo do espírito? O objetivo dele é exatamente evoluir nesses 2 aspectos, para se transformar um dia num espírito puro. E para que essa evolução aconteça, existem as reencarnações. Bom, dito isso, vamos agora para o primeiro questionamento de hoje. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa liberdade de escolha. Agora então, convido vocês a usarmos a lógica que Kardec tão bem nos ensinou. Como é que a gente pode fazer uma escolha se a gente não conhece determinado assunto? Vamos exemplificar isso para que a gente possa entender melhor esse questionamento. Eu estou passando pela rua, eu, Marta, suponhamos que eu seja uma professora. Então eu estou passando pela rua e alguém passa mal na minha frente. Começa a dizer que está com fortes dores no estômago, no abdômen, não sabe bem sinalizar de onde vem essa dor. Primeira pergunta: eu posso medicar essa criatura que está ali na minha frente sentindo dor? A resposta seria: não é uma atitude prudente. Agora, vamos supor que ao invés de professora, eu fosse um estudante de medicina, tivesse acabado de entrar
numa universidade, estivesse no primeiro ano, no primeiro semestre de medicina, eu poderia medicar essa mulher? Também não seria prudente. Agora, e se eu for um médico? Será que eu teria como medicar essa mulher? Talvez sim. Agora vamos continuar pensando e vamos supor que essa mulher, por algum motivo, depois de ter ingerido a medicação que lhe foi dada, venha a desencarnar. A pergunta é: quem teve mais responsabilidade sobre esse ato? Obviamente, quem conhecia mais do assunto. Então, o livre-arbítrio, ele, na verdade, ele não é alguma coisa, uma faculdade que nos é concedida por Deus. Não. O livre-arbítrio é alguma coisa que a gente vai, enquanto espírito, conquistando. E aí a gente pensa, quanto tempo, né, a gente não leva, vamos pensar numa coisa bem trivial, quantas vezes a gente tem que fazer arroz para que o arroz saia soltinho? Gente, até hoje o meu arroz não sai solto. Então, a gente vê que essa evolução, esse aprendizado não é uma coisa rápida, porque assim como a natureza, o indivíduo também não dá saltos, né? O conhecimento, ele demanda tempo. E aí, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores onde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos respondem que estas leis estão na nossa consciência. Ora, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai então conhecendo essas leis. E o nosso juiz, quer dizer, quem vai, lá naquele caso que eu falei, que eu acabei de falar, da mulher que caiu, né, e que foi medicada e desencarnou, na verdade, o juiz da ação seríamos sempre nós. O nosso castigo será sempre a tristeza e o remorso que a gente vai experimentar quando a gente se dá conta, muitas vezes, do tempo que desperdiçamos numa encarnação, das escolhas erradas que fizemos. Mas não podemos achar que existe castigo e que esse castigo vem de Deus, porque Deus é só misericórdia, Deus é só bondade. Então, o que é Deus, né? Não está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Está dito lá, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é só bondade, não podemos imaginar um Deus que vá nos castigar. Quem castiga somos nós mesmos, na medida em que vamos nos dando conta, que vamos conhecendo essas leis morais, essas leis naturais, essas leis divinas, que na verdade estão dentro da nossa própria consciência. Nós somos os nossos juízes, nós somos juízes de nós mesmos. Muitas vezes a gente traz, né, dentro de nós culpas terríveis, muitas vezes por erros cometidos dentro dessa encarnação, dessa agora que estamos vivendo. Pensamos que se fosse hoje, agiríamos de forma completamente diferente do que agimos quando tínhamos 20 anos. E aí vem a pergunta: para que nos martirizarmos
por algo que nós não tínhamos amadurecimento ou conhecimento necessários naquela época para termos feito a escolha que fizemos. Para que isso? O nosso grande objetivo é sairmos dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Realmente somos cruéis quando apontamos o dedo para o outro, mas somos terríveis, terríveis, meus amigos, quando esse dedo é apontado para nós mesmos. Que a gente possa, de alguma forma, exercitar o auto-perdão. Porque se a gente não aprende a se perdoar, como é que a gente vai ser capaz de perdoar o outro? Nós somos os protagonistas do nosso destino. Nossas escolhas farão com que nosso caminho seja mais rápido ou se arraste por séculos até chegarmos perto da tão sonhada felicidade relativa. Mas nós precisamos ainda ressaltar algumas questões no que diz respeito ao livre-arbítrio. Nós dissemos que o nosso livre-arbítrio é conquistado e que a nossa liberdade de escolha aumenta na medida que nossas faculdades intelectuais crescem. Se essas faculdades estiverem alteradas, eu posso decidir se eu tiver com as minhas faculdades mentais, ok. Mas se algo acontece e essas minhas faculdades, por alguma razão, estão alteradas? Vamos dar 2 exemplos disso para que a gente possa entender bem? Vamos supor que alguém tem um distúrbio neurológico e perde sua condição de raciocinar definitivamente. Obviamente que essa criatura não tem como ser responsabilizada por seus atos. Mesmo a gente sabendo que durante o sono esse espírito se desprende de seu corpo e ele tem total consciência de sua vida material. Então, ele tem consciência de que, em retornando para o corpo, ele ficará de novo preso num corpo que não tem condições de se expressar. Penso que isso deve ser um sofrimento terrível. Diferente situação, Vamos agora para o segundo exemplo, vamos pensar agora numa outra situação em que alguém perde suas faculdades intelectuais temporariamente porque usou o álcool em demasia ou algum tipo de droga, alguma droga ilícita, Vamos dizer assim. Essa criatura será responsabilizada, sim, pela escolha que fez, pelos atos que praticou. Isso porque a sua privação de sentidos foi causada por ela própria. Ela escolheu usar o álcool. Ela escolheu fazer uso de drogas naquele momento. Se isso acarreta algum problema, alguma consequência, ela terá responsabilidade. Agora, aquele que não consegue raciocinar é uma situação completamente diferente. Mesmo sabendo que deva ter sido uma escolha do espírito para provar, como uma prova, ou expiar alguma falta cometida numa outra vida, talvez, ele não terá responsabilidade sobre seus atos, uma vez que é privado de raciocinar. Numa de suas obras fundamentais, O Céu e o Inferno, Kardec coloca na segunda parte do livro relatos preciosos,
recolhidos de espíritos desencarnados através de evocações que ele fazia na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Dentre esses casos que Kardec menciona, a gente hoje vai examinar o relato de um espírito que assina Joseph. Vamos analisar seu livre-arbítrio, as consequências causadas por suas escolhas. Então está lá no Céu e Inferno o relato que Joseph pertencia à classe média da sociedade. Ele vivia dentro de uma riqueza modesta. Ele teve uma boa educação e os seus estudos o destinaram a trabalhar na indústria. Aos 20 anos de idade, Joseph fica cego. Ele desencarnou aos 50 anos de idade. Entretanto, aos 40 anos, então vejamos, aos 20 ele ficou privado da visão, ele ficou cego. 20 anos depois, com 40 anos, ele perde a audição completamente. Então, a sua maneira de se relacionar com os vivos, né, com seus amigos, ocorria apenas pelo tato. Agora, vamos imaginar, né? A gente percebe, então, que Joseph, ele nasceu com a visão e a audição funcionando normalmente. Então, ele já sabia o que era ouvir, ele já conhecia o que significava ver, né? E eu fico imaginando como não é doloroso. Eu acho muito pior quando a gente já não tem alguma coisa. Na verdade, você nunca conheceu aquilo, então você não sabe, você nunca experimentou aquela situação. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Nunca experimentei também. Agora, quando você experimenta alguma coisa e, de repente, circunstâncias da vida privam você de ter aquilo, eu acho que a sensação deve ser muito pior. Mas vamos continuar lá com Joseph, né? Ele, então, apesar de não ouvir, de não mais poder ver, né? Ele sempre teve uma conduta exemplar. Ele era um bom filho, era doce, benevolente, resignado mesmo com a sua situação. Nunca ninguém ouviu dele um murmúrio sequer. E a forma como ele falava de sua vida era com muita lucidez e com uma inteligência pouco comum. Então, observemos que, naquela ocasião, frente àquelas situações que ocorreram em sua vida, aqueles momentos de dor, ele fez escolhas. E qual foi a escolha de Joseph frente às privações que sofreu em sua vida passada? Ele escolheu ser resignado. Ele não se revoltou em nenhum momento. Bem, certa pessoa, então, resolveu fazer uma evocação para saber, lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? Eles resolveram evocar esse espírito desencarnado para saber como ele se encontrava lá na pátria espiritual em erraticidade, né? Vamos lembrar que erraticidade é um estado em que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. Então eles queriam saber como o Joseph se encontrava. E ele foi muito solícito, porque intrigava aqueles que conviveram com ele o fato de, naquela encarnação,
não haver nenhum motivo que justificasse a privação de sentidos que ele teve naquela existência. E aí ele começa a falar da sua existência anterior àquela que eles conheciam. Então ele conta que em sua existência anterior, ele também ficou cego. Ficou cego aos 30 anos de idade. Só que essa cegueira foi causada pelos excessos que ele cometia. Ele cometia tantos excessos que ele arruinou a saúde dele, ele arruinou os seus órgãos. E quando isso aconteceu, ele, que não acreditava em Deus, que era ateu, ele se revoltou contra esse Deus por quem ele não tinha nenhum amor, nenhuma consideração, ele não acreditava, mas ele se rebelou contra esse Deus. E aí, ele acusou esse Deus de ser injusto, e aí ele diz que ao invés de ter se considerado feliz por estar podendo experimentar, né, a cegueira, sem que nada lhe faltasse, porque afinal ele também fazia parte de uma família abastada, então nada lhe faltava, ao contrário de outros com o mesmo problema que ele, que precisavam, eram obrigados a mendigar o pão para que conseguissem sobreviver. Mas o que mais irritava ele era a privação dos prazeres, que na verdade levaram-no à cegueira. E Joseph se tornou uma criatura, segundo o relato dele mesmo, né, insuportável para aqueles que o rodeavam. E aí, depois dele ter esgotado todos os recursos da ciência, ele descobre que a sua cura seria impossível. Quer dizer, ele permaneceria cego, não tinha como a ciência ajudá-lo a recuperar sua visão. O que ele faz? Se suicida. E aí ele conta que ele se suicidou achando que ele ia sair daquela cegueira, né? Daquilo que tanto incomodava. Mas, para sua surpresa, quando em erraticidade, né? Quando na pátria espiritual, ele era um espírito cego, segundo ele. Ele estava mergulhado nas mesmas trevas interiores nas quais ele estava quando encarnado. E ele disse que ele não saberia precisar durante quanto tempo ele ficou vivendo com esses tormentos e essas angústias, e que ele também não saberia mensurar quão grandes esses sentimentos eram. Até que, esgotado, né, estafado, diz ele que ele caiu em si, porque uma das coisas que Kardec nos diz é que o espírito em erraticidade, ele reflete bastante, né? Ele pensa muito acerca das coisas que ele fez. Então, passado o momento da angústia, daquele tormento, de perceber que nada mudou de quando ele estava encarnado para agora, né, desencarnado, quando passa esse momento, é um momento em que o espírito reflete muito sobre tudo aquilo que fez. E também não podemos nos esquecer que em erraticidade, normalmente vamos procurar ficar perto daqueles espíritos com quem temos afinidades. Ele diz então que ele começou então a orar e que o fervor das orações dele iam aumentando dia a dia. E que com o passar do tempo ele consegue finalmente distinguir os espíritos que estavam ali à sua volta
sorrindo com benevolência. E conseguia ver também aqueles que flutuavam radiosos no espaço. E ele conta, então, para a pessoa que o estava evocando, que um desses espíritos chegou perto dele e disse que era preciso que ele provasse para si próprio a sinceridade do seu arrependimento. Que ele precisava saber se realmente os bons sentimentos estavam começando a nascer dentro dele. Então, esse espírito propôs a ele que ele voltasse à Terra e que ele recomeçasse a sua prova, né? A prova dele terrena. Só que aí o Espírito diz a ele que seria em condições, ele nasceria, né, naquelas mesmas condições em que ele reencarnou em sua existência anterior. Na verdade, essa nova prova seria ainda mais dura do que a primeira. E aí ele conta que quando esse espírito conversou com ele, ele aceitou prontamente esse conselho. Ele aceitou essa prova e prometeu a si próprio que não falharia novamente. E aí ele conta, né, que ele voltou à Terra com uma fé que já era inata. E aí ele aceitou a sua dupla enfermidade com resignação. Ele nos conta que o isolamento em que ele foi obrigado pelas circunstâncias a ficar quando encarnado, sem a visão e sem a audição, foi muito proveitoso para ele. Porque, segundo ele, durante essa longa noite em que tudo era silêncio, sua alma mais livre se elevava para o eterno. E ele entrevia o infinito através do pensamento. E aí ele diz que quando chegou o fim de seu exílio, ou seja, quando ele desencarna aos 50 anos, né, ele não viu no mundo espiritual outra coisa senão esplendores. E aí ele diz que a comparação com o passado faz, né, com que ele ache a sua situação atual, em erraticidade agora, né, naquele momento, muito feliz. E ele dava graças a Deus por isso. Mas que quando ele olhava adiante, ele ainda se via muito distante da tão sonhada felicidade. Porque ele chegou à conclusão, né, através dessas reflexões que fazemos quando estamos em erraticidade, ele chegou à conclusão que o único beneficiado foi ele mesmo. E que ele teria agora que provar, né, pedir uma nova prova, vir numa nova prova, em que ele tivesse a oportunidade não apenas de fazer por ele, mas que ele pudesse também ser útil àqueles que estavam ao seu entorno. Então, vejamos as diferenças, né? As escolhas que Joseph fez na sua vida anterior. Quais foram as consequências morais dessa sua escolha, né? Quanto sofrimento, quantas angústias ele não experimentou em erraticidade, e também, né, quando estava ainda encarnado, quantas angústias, quantas tristezas, né? Tantas que ele não suportou e
saiu pela porta enganosa do suicídio. E aí vejamos como foi diferente na sua outra encarnação, em que ele já aceita, ele já faz escolhas diferentes, ele escolhe ser resignado, ele escolhe aceitar a sua dor, ele escolhe aproveitar da dor que sentia em benefício próprio. Então, analisando essa história de Joseph, o que fica para nós agora é a pergunta: que escolhas eu tenho feito? Como é que eu tenho usado o livre-arbítrio que eu conquistei, que foi conquista minha? Quando eu faço uma escolha, eu estou sendo egoísta ou eu estou pensando também em beneficiar irmãos de caminhada? Minhas escolhas são sempre pensando em conseguir um benefício futuro? Já consigo pensar em fazer o bem sem receber alguma recompensa? E aí, com esses questionamentos que são para cada um de nós, para que a gente possa pensar realmente, refletindo acerca dos nossos atos, eu me lembrei que a vida está aí para ser vivida. A gente faz escolhas desde que a gente acorda todos os dias. Como dizia o nosso saudoso Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode sim começar agora e fazer um novo fim. Para terminar, eu escolhi um poema chamado Oração Nossa. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Chico Xavier. Que Jesus proteja cada um de nós e que Jesus abençoe os nossos caminhos.